Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Nós estamos na nossa edição de número 135. Isso nos honra muito. Sabemos que já estamos aqui há quase 3 anos, levando o nosso programa ao ar aqui no canal 14 da NET, pelas redes sociais, e sempre trazendo bons convidados e boas informações. Nós estamos procurando, em meio a toda essa pandemia aí da Covid-19, estarmos tratando de assuntos que, independente de Covid ou não, eles existiam, existem e vão continuar existindo. E o tema aqui hoje é cirurgia cardíaca. Eu tenho muito prazer, já trouxe aqui pessoas mais experientes que atuam na área. O Dr. Iron Baixa esteve aqui conosco, o Dr. Walter Vosgrau já esteve aqui conosco. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa da nova geração nessa área de cardiologia, em especial da cirurgia cardíaca. Está comigo aqui hoje, está conosco aqui hoje, Dr. Tiago Policarpo. Seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval, agradeço a oportunidade. E daí, igual você falou, do nome do Dr. Walter, meu mentor, meu chefe, meu paizão. E daí, agradecer de novo tudo que vocês abriram de portas para mim, de oportunidade. E daí, igual você falou, são temas que existiam, existem, vão existir depois da pandemia, que a gente tem que estar ciente e tem que tomar cuidado. Doutor Tiago, como que o senhor veio parar aqui em Anápolis? O senhor era daqui, foi embora ou nunca foi daqui, formou e veio para cá? Por que veio para cá? Eu sou anapolino, nasci no Nossa Senhora Aparecida e minha família, parte dela é do Ceará, parte dela é daqui da região. Meu pai é de Ouro Verde, minha mãe é do Ceará, de uma cidade que chama Quixadá. Sempre estudei na cidade e daí fui fazer faculdade fora, fui fazer faculdade em Porto Nacional. Fiz meu período de faculdade lá e fiz internato aqui na cidade, na Santa Casa. E depois comecei a especialização com o Dr. Walter no Hospital Evangélico. Coisa boa. A Nossa Senhora Aparecida, a gente lembra do finado Dr. Cláudio de Paiva. Quantos e quantos partos o Dr. Cláudio de Paiva fez ali no Nossa Senhora Aparecida. E eu só queria fazer essa lembrança aqui por saudades do nosso parceiro, Dr. Cláudio Paiva, uma das pessoas que nos incentivou muito dentro dessa proposta de fazermos programa de rádio, fazermos programa de televisão, levarmos esse nosso projeto aí ao ar. Então, só fazendo, ele falou em Nossa Senhora Aparecida, fazendo menção aqui a Dr. Cláudio Paiva. Doutor Tiago, mas eu queria já começar perguntando para o senhor, fugindo um pouquinho da questão da cirurgia cardíaca. Quando que é que nós, réis mortais, devemos procurar o cardiologista? Então, a consulta regular com o cardiologista, ela deve começar o mais precoce possível. Daí eu vou dar um exemplo meu. Minha família é uma família de hipertensos. Então, a história familiar, a história genética, é uma coisa que arrasta, não tem jeito. Então eu tenho que tomar essas preocupações. Então eu sei que minha família é uma família de cardiopata. Mesmo que eu não esteja sentindo nada, ou pense que não sinta nada, eu devo ir ao cardiologista para uma consulta, certo? Regular. Caso eu não tenha história familiar, não esteja sentindo nada e tudo mais, a gente pode procurar um médico do postinho de saúde, saúde da família, unidade básica de saúde, ou um médico de confiança da gente que possa fazer essa avaliação e daí fazer encaminhamento, se necessário, para o cardiologista. E daí a gente tem excelentes cardiologistas na cidade, procurar eles para poder saber o que é que eles vão pedir de exame, como que eles vão examinar, o que é que eles vão fazer de melhor para a gente, para daí a gente seguir com ele ou não. Agora entrando então na questão da cirurgia cardíaca, quais são os tipos de cirurgia cardíaca? Porque as pessoas confundem muito, em especial depois do advento da hemodinâmica, que vieram os cateterismos,
as angioplastias, as pessoas entendem, eu fui em tal lugar e fiz uma cirurgia cardíaca, eu fiz um cateterismo, ou eu fiz uma cirurgia... o leigo não entende bem essa situação, por mais que vocês, profissionais médicos, queiram orientar e informar. Mas eu queria perguntar, de cirurgias cardíacas, quais são os tipos de cirurgias cardíacas que existem e que aí o senhor já faça também a diferenciação entre a cirurgia e um procedimento, se possível? Então, assim, basicamente o que a gente pensa de cirurgia cardíaca, a gente vai ter dois tipos. Cirurgias congênitas, ou seja, a pessoa nasce com o problema no coração e daí a gente vai ter que entrar e fazer algum procedimento para poder resolver isso. E as cirurgias e as doenças que são adquiridas. Por exemplo, a pessoa tem muitas artérias com lesão, porque o leigo, ou a gente fala assim, está entupido, para cirurgia de revascularização do miocárdio. Ou uma pessoa tem aquele problema que a gente chama de febre reumática, em que uma das válvulas do coração vai ser afetada e por algum dos motivos ela vai precisar de ser reparada ou trocada. Então, basicamente, a gente pode dividir em cirurgias congênitas e cirurgias adquiridas. Dentro das cirurgias adquiridas, a gente tem revascularização do miocárdio, as trocas valvares, geralmente válvula aórtica, válvula mitral ou válvula tricúspide. Em muitos raros casos, troca de válvula pulmonar. E daí tem algumas outras doenças adquiridas que são doenças arteriais graves, dissecção de aorta, aneurisma de aorta, que são as cirurgias maiores que a gente tem. E daí do advento dos procedimentos em que o paciente vai para hemodinâmica, em que ela não passa pelo cirurgião cardíaco, mas ela passa por um cardiologista intervencionista. É outro mundo nosso, então ele faz exames para poder ver como que as coronárias estão, que é o cateterismo, e para poder também tratar elas em alguns casos específicos. E de uns anos para cá, tem evoluído uma tecnologia que é a troca de válvula transcatéter, em que a gente pode trocar uma válvula do coração da pessoa usando a hemodinâmica. Em raros casos, em casos assim muito específicos, a gente pode fazer isso. Então, a grosso modo, o que mais a hemodinâmica faz, o cateterismo, que é um exame diagnóstico, é um exame, e intervenções percutâneas com stents, que muita gente chama de molinha e tudo mais. E muitos pacientes falam assim, eu operei e coloquei 2 stents. Isso daí no nosso mundo, falando tecnicamente, o paciente não foi submetido a uma cirurgia, ele foi submetido a um procedimento de revascularização, só que usando uma técnica que ele usou o stent. E provavelmente, antes de ele fazer isso, ele deve ter passado pelo cateterismo. E provavelmente, antes disso, ele deve ter passado por um bom cardiologista, voltando à nossa primeira pergunta, que indicou o procedimento e junto com uma nova técnica, um novo resumo nosso, que chama time do coração, discute o caso do paciente para poder a gente fazer o melhor. O time do coração sempre tem o cardiologista, o cirurgião cardíaco e o hemodinamicista para poder tomar a decisão e ver qual que é a melhor conduta para o doente. O senhor falou de congênitas e adquiridas. A congênita não tem jeito, né? Já nasceu com problema aí, vai ter que corrigir mesmo. Mas no caso das adquiridas, tem muitos hábitos nossos que nós não deveríamos fazer e fazemos, que faz com que o indivíduo adquira algum desse tipo de problema e que tem que se submeter a uma cirurgia cardíaca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente que acha que comer picanha todo fim de semana cheia de gordura tá tudo certo, fumar 2, 3 carteiras por dia que isso não ataque nada do coração, que isso é invenção. Fala um pouquinho para nós dessas, no caso dessas doenças adquiridas que levam a fazer as cirurgias cardíacas. Eu vou copiar umas palavras do meu chefe, do Dr. Walter. Ele fala que o seguinte: todos os anos de experiência que ele tem para essas doenças adquiridas, e a gente falando mais de doença coronariana, que o paciente vai precisar de uma ponte de safena, uma ponte usando a mamária,
Ele me fala que em toda a vida dele, ele sempre viu que estava relacionado a algumas coisas. Diabetes, pressão alta, o paciente que fuma, o paciente que tem história familiar forte, e depois a gente começa a ver pacientes que têm colesterol alto, e um dos fatores de risco que entrou há pouco tempo assim, para a gente, né, é o paciente que é estressado. A gente já teve caso que precisou de operar doente muito novo, fazer ponte nele, e daí a gente procurava tudo nele, perguntava se fumava, se não fumava, como é que estavam os exames e tudo mais, e a gente bateu em a família falar assim, não, o paciente é muito, mas muito estressado, e a gente tem esse problema com ele. Então, a doença coronariana, que é uma das adquiridas que a gente está discutindo aqui agora, ela está relacionada a isso, a maus hábitos de vida, infelizmente, e assim, são coisas que, igual o senhor José Val falou, comer picanha todo final de semana é uma coisa muito prazerosa, só que infelizmente isso encurta a vida e causa doença. E a gente tem que ter essa noção, porque é uma doença que, como a gente começou, existia no passado, existe agora e vai existir no futuro, pós-Covid, pós qualquer coisa, a gente sempre vai ter esse tipo de doença. E desde quando eu voltei para Anápolis até hoje, infelizmente eu tenho visto que os casos têm piorado. A gente operava uma ponte, 2 pontes, agora a gente faz cirurgia de 6 pontes, 5 pontes, o paciente chega com o coração um pouco mais doente. Então, infelizmente, a gente está negligenciando muita coisa. E o hábito de vida é uma das coisas principais para a gente. O senhor falou em 1 ponte, 2 pontes, 3 pontes. E as cirurgias cardíacas, geralmente, as cirurgias mesmo, nós estamos falando dos procedimentos, rasga o peito mesmo do indivíduo, não é isso? Não tem jeito de você fazer sem, sem fazer aquele estrago ali. Eu queria perguntar para o senhor, qual que é o tempo, e aí é claro que tem os tipos de cirurgias, mas qual que é o tempo médio de recuperação na cirurgia cardíaca? Certo. Infelizmente a gente trabalha e a gente não dá conta de prever intercorrência. Intercorrência é uma coisa que a gente nunca dá conta de prever. A gente pode ter um problema no intraoperatório, ou seja, durante a cirurgia, em que tenha impacto no tratamento do paciente. Ou a gente pode ter um problema no pós-operatório, em que a gente tenha impacto também na vida do paciente. Pode ser coisas muito pequenas. Por exemplo, toda vez em que a gente tira o paciente da sala, manda ele para a UTI, quando ele recebe a alta da UTI, ele fica no quarto. Ele ficando no quarto, ele tem que ficar 40 dias de barriga para cima por conta do corte que a gente faz aqui no osso, porque corre o risco de ele colar errado. A gente já teve paciente que dormiu de lado, colou o osso errado, e a gente tem um problema com ele para o resto da vida. Então, a gente, agora eu vou falar assim da recuperação e tudo mais, sem citar intercorrências, porque é um mundo muito grande, muito vasto, acho que a gente podia ficar aqui o resto do nosso tempo. Mas, geralmente, quando a cirurgia acontece na parte da manhã, bem lisa, bem tranquila, sem nenhuma intercorrência, o paciente sobe para a UTI à tarde, ele vai ficar na UTI mais ou menos uns 2 dias, e depois ele vai para o quarto e fica entre 5 e 7 dias. Essa é a situação ideal. Situação ideal, o paciente terminou a cirurgia mais ou menos 1, 2 horas da tarde. Quando é mais ou menos umas 9 horas da noite, ele está assim, mais assentado no leito e comendo uma gelatina ou tomando um chá. Então, essa é a situação ideal. E uma coisa que eu costumo falar para todos os nossos pacientes, que a cirurgia, a recuperação na UTI e a recuperação no quarto é apenas 50% do tratamento dele. Por quê? Não adianta nada a gente operar um paciente, fazer uma bela cirurgia, a equipe da UTI tratar super bem o paciente, tirar ele com 2 dias, o pessoal da enfermaria fazer um excelente trabalho, tirar o paciente com 5 dias, por exemplo, de pós-operatório, se quando ele chegar na casa dele, ele voltar a fumar, voltar a assar picanha todo final de semana, voltar com os hábitos ruins para a vida dele. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Então geralmente
a nossa recuperação é 2 dias de UTI, 5 a 7 dias de quarto e mais ou menos uns 40 dias de um repouso mais absoluto em casa, com ele deitando de barriga para cima, não podendo fazer suas atividades normais, e depois com mais ou menos uns 60 dias de cirurgia que ele está liberado a dirigir e a voltar ao trabalho dele. Então, Tiago, dentro dessa linha que o senhor falou aí agora, quando eu brinquei aqui de rasgar o peito e rasgo o peito mesmo, né? Depois o senhor pode dar o termo certo aí disso. Então, a cirurgia cardíaca em si, ela deixa mais trauma nas pessoas, tá vendo aqui que a coisa... E eu queria só fazer essa abordagem em cima do que o senhor falou. Faz, depois volta a vida que segue e não deixa os hábitos. Na cirurgia cardíaca mais traumática, uma boa parte muda de hábito, porque ele viu ali que o que ele passou, ele não gostaria de passar nunca mais. Mas já no cateterismo e na angioplastia, que o negócio é mais leve, vai para uma máquina, e aí faz angioplastia, coloca as molinhas, igual o senhor falou, tem muita gente que fala, não, eu fui lá, botei a molinha, eu tô bom, agora eu posso continuar fumando, eu posso continuar exagerando na alimentação em algumas coisas que eu não devo. Para os procedimentos também a pessoa tem que mudar os hábitos de vida, não tem? Porque senão aí piora, aí que acaba chegando na cirurgia cardíaca e às vezes nem chega, nem infarta e morre. Justamente. Então, o paciente que é submetido tanto ao procedimento da cirurgia cardíaca ou do procedimento da parte da hemodinâmica, seja qual for, ele é um paciente em que ele tem que ter uma noção muito boa em que ele casou com o cardiologista. Então, alguns colegas, no começo, quando o paciente sai do primeiro pós-operatório, eles já estão em cima, e daí a gente entra na questão do time da cardiologia, né, do time do coração, e faz acompanhamento de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, de 6 em 6, e aí eles vão espaçando, mas assim, é um paciente que ele nunca vai poder sair da asa do cardiologista. É uma coisa que eu costumo falar. Um paciente que nunca teve problema do coração, ele tem um risco cardiovascular um pouco mais baixo. Um paciente que é hipertenso, fuma, passou por algum procedimento em algum período da vida dele, de cara já é um paciente que tem um risco cardiovascular alto. Então, se a pessoa tem amor à vida, ele tem que seguir, tem que se abdicar de algumas coisas. A gente não tem bola de cristal para saber quando é que o paciente vai infartar. Então, a cirurgia a gente faz quando a gente tem diagnóstico. O stent a gente faz quando tem diagnóstico. Se a gente não pudesse operar a maioria dos pacientes que a gente opera, para ele poder ter uma vida melhor, só com ele mudando o hábito de vida, que é uma das grandes coisas que está acontecendo agora, a gente ia optar por isso, porque a gente estuda na faculdade e a gente quer o bem do paciente. Só que alguns pacientes não ajudam a gente, infelizmente. Mesmo a gente conversando e tudo mais. Daí agora falando do rasgar o peito e tudo mais, assim, a gente faz cirurgia de maneira convencional, com acesso aqui no meio do externo, a gente chama de esternotomia mediana, e daí a gente usa algumas ferramentas, e um delas é uma serra, o Joseval sabe, e daí assim, a grosso modo é uma cirurgia que parece ser muito agressiva, assim. O tempo cirúrgico é muito grande. Muitas vezes alguém me pergunta e fala assim, a cirurgia durou quanto tempo? Eu falo assim, durou 5 horas. Mas vocês saíram para almoçar? Aí eu falo assim, não, gente, não dá para sair. Foi no banheiro? Não, não foi no banheiro. Minha mãe no começo também questionava isso daí, falava assim, beber uma aguinha? Eu falo assim, não tem jeito. E é uma cirurgia em que, diferente de alguns outros procedimentos, de algumas outras especialidades, geralmente o nosso paciente ele sai melhor da cirurgia do que ele entrou. Por quê? A gente pega um paciente que tem 4 lesões coronarianas em que o fluxo sanguíneo só está passando 10%. A gente faz 4 pontes e devolve isso. Então o coração sai batendo melhor. Quando a gente tem um problema em uma válvula em que ela está muito fechada, a gente troca a válvula, coloca uma válvula do tamanho adequado, que funciona bem, o coração agradece, sai melhor. Então, quando a gente fala de cirurgia cardíaca, quando algumas pessoas perguntam o que eu faço, eu falo assim, eu faço cirurgia cardíaca e tudo, muita gente fica com medo, muita gente me pergunta se a gente tira o coração da pessoa e opera do lado de fora, uma coisa que quase nunca existe.
Então, é uma cirurgia em que o paciente sai melhor, como no cateterismo ou como na angioplastia. Só que daí eu volto a repetir, 50% do tratamento é com a gente, lá dentro do hospital, no procedimento, com o pessoal da enfermagem cuidando, fisioterapia, nutrição, psicologia. Tem muita gente envolvida no tratamento. Só que os outros 50% é com o paciente. E daí vai do amor à vida que a pessoa tem. Tiago, então a dor no tórax pós-cirúrgica é normal, né? Porque uma cirurgia desse tamanho com tanto estrago... O pessoal da anestesia, principalmente dos hospitais onde a gente opera, é uma das coisas que eles mais se preocupam, na dor no pós-operatório. Hoje eles lançam mão de vários bloqueios, vários remédios, muita coisa para poder tentar minimizar a dor do paciente. Só que, infelizmente, é uma cirurgia que dói. Muitas vezes os pacientes perguntam para a gente, mas vai doer muito, não vai e tudo. Isso daí é muito relativo. Só que é uma coisa que não dá para poder negar. A cirurgia vai doer. E uma das coisas que a gente vê nos congressos e fala com todo mundo, cirurgia cardíaca, ela não é uma cirurgia estética. Ela não é uma cirurgia em que a pessoa foi lá porque ela estava feliz e resolveu querer operar o coração. Então é uma situação muito grave, geralmente um paciente muito grave. Então ela é uma cirurgia corretiva. Então a gente tem que se preocupar com a dor, tem que se preocupar com tudo. Só que daí, assim, infelizmente, o paciente ele vai ter que suportar a dor. E infelizmente, o paciente vai ter que suportar a dor parte da nossa consulta, quando eles perguntam isso pra gente. Então a gente tem que virar e falar assim, olha, vai doer, só que a gente vai estar lá para poder tentar resolver. E uma das coisas engraçadas, todo mundo fica com medo, pensa que vai doer mais aqui em cima do corte, mas muitas vezes o paciente refere a pior dor nas costas, porque a gente precisa de afastar o externo, as costelas que ficam inseridas na coluna, geralmente é o lugar que mais sofre. O paciente fica deitado muito tempo, muda da cama dele para a cama de hospital, que não é um leito talvez tão confortável como a cama dele, então geralmente eles referem um pouquinho mais de dor nas costas. E muitas vezes a gente opera um paciente um pouquinho mais idoso. Então o paciente que talvez tenha algum problema de coluna associado, o paciente que talvez tenha alguma deformidade na coluna, alguma coisa do tipo que possa fazer com que ele sinta um pouco mais de dor. Mas assim, a equipe, ele fica com um médico de plantão quando está na UTI, tem um médico visitador dele na enfermaria. Na enfermaria sempre tem um médico que é responsável por intercorrências e a dor é uma intercorrência importante. Então a gente está lá para poder tirar a dor do paciente. Só que infelizmente dói. E uma das coisas que a gente sempre vê, eu falo assim, acho até engraçado quando eu passo visita lá, quando a gente tem um homem e uma mulher. A gente fez a mesma cirurgia num homem e numa mulher. Geralmente o homem ele sente um pouquinho mais de dor, ele tende a reclamar um pouco mais do que as mulheres. Aí foi Dia das Mães esses dias atrás, né? Mostra a força da mulher realmente perante o homem. A gente sofre muito quando a gente opera 2 homens e a gente fica muito feliz quando a gente opera 2 mulheres. Eu não sei se elas seguram mais a dor, mas geralmente a gente usa menos remédio, é um pouco mais tranquilo. A anemia é comum pós-cirúrgico, pós-cirurgia cardíaca? Hoje em dia, no centro cirúrgico, vários protocolos foram impostos e tudo, e hoje tem uma conversa entre o circulante de sala e o cirurgião. O circulante de sala ele verifica algumas coisas, eles fazem checklist com a gente, e daí pergunta algumas coisas, por exemplo, o nome do paciente, qual cirurgia que vai fazer, isso tudo parte de protocolo de segurança do doente. E uma das perguntas que eles fazem é que se há perca sanguínea maior do que 500 ml. Em todos os nossos procedimentos de cirurgia cardiovascular, a gente assinala como sim isso. Então é uma cirurgia em que sangra muito. A gente precisa de serrar o osso é um órgão nosso que produz muito sangue. A gente precisa muitas vezes de abrir o coração e de dar ponto. Precisa de aspirar o sangue um pouco para fora do campo e esse sangue não retorna em algumas situações.
Então, o sangramento é o grande vilão atrás da anemia. Em algumas poucas situações, a gente tem que operar o paciente numa urgência, que talvez ele esteja anêmico, mas a anemia ela é normal. E em muitas situações, a gente talvez não precise de passar sangue no paciente, só que em toda cirurgia nossa, tem que ter sangue dentro da sala. Toda cirurgia, o paciente é tipado 2 vezes, o pessoal do banco de sangue tipa o paciente na hora, deixa a bolsa de sangue. E daí a nossa reserva de sangue varia de 3 bolsas até 5 ou 6 bolsas, dependendo do tipo do procedimento cirúrgico. Então a anemia tem como vilão para a gente a perca sanguínea devido ao procedimento cirúrgico. E depois a gente pode ter uma anemia talvez um pouco mais prolongada no paciente, aquele paciente que chegou um pouco mais debilitado, que demora um pouquinho mais a recuperar o tratamento de casa. É mito ou é verdade que é importante tossir depois da cirurgia? Para a cirurgia cardíaca, ela evoluiu depois que a gente teve o advento, que inventaram o coração artificial, que é a máquina de circulação extracorpórea. O que é que acontece? Quando a gente coloca o paciente na máquina do coração artificial, na máquina de circulação extracorpórea, o anestesista, ele para o pulmão do paciente. E em algumas situações, cirurgias de válvula, cirurgias de aorta, a gente para o coração do paciente. Cirurgias de revascularização do miocárdio, nosso serviço faz quase que 100% com o coração batendo, mas com o coração artificial de suporte. E em todas as vezes em que a gente coloca o coração artificial na jogada, o anestesista ele para o pulmão. Quando ele para o pulmão ele vai começando a fechar. É o que a gente chama de atelectasia, o termo técnico. Então o pulmão ele fecha e mesmo que a gente faça algumas manobras para poder fazer com que o pulmão expanda, ele pode ficar com algumas áreas pequenas de atelectasia. E o paciente ele fica no pós-operatório com medo de tossir, com medo da dor, com medo de alguma coisa do tipo. Só que a tosse, ela tem que acontecer para a gente poder abrir um pouco do pulmão. E também o mais importante para a gente é mobilizar a secreção. Se a gente não tosse, geralmente a secreção vai ficar acumulada na base do pulmão. E daí assim, é uma coisa que todo mundo sabe. A água parada geralmente dá lodo, certo? Então se a gente tiver secreção parada, se o paciente tiver medo de tossir, tiver com algum problema do tipo, a gente aumenta muito a chance de ele fazer processo infeccioso pulmonar. Pneumonia bacteriana, que a gente tem muito medo no pós-operatório. Então o tossir é muito importante. Daí sempre o pessoal que trabalha com a gente ensina a pessoa a tossir da maneira que minimize mais ainda assim, a dor, tudo mais. E a gente sempre explica essa importância para eles. E a questão da perda da memória, às vezes acontece pós-cirurgia ou isso é um mito? É engraçado falar de perda de memória, porque essa semana a gente estava falando justamente do contrário. É muito raro acontecer de o paciente lembrar do que aconteceu na cirurgia. E daí uns colegas de fora estavam falando de uma experiência em que o paciente lembrou. Eles usam bastante anestésico. Quando o paciente vai subir para UTI, eles usam bastante anestésico também. Então o normal é o paciente apagar, não lembrar de nada. Muitas vezes a gente conversa com o paciente no pós-operatório e daí ele lembra assim, fala assim, nossa, eu lembro que o senhor me deu um oi. Depois não lembra de mais nada. Ou alguns têm uma amnésia retrógrada, ou seja, para trás um pouquinho maior, que não lembra nem da gente chegando na sala de cirurgia com ele. Então a amnésia é um negócio que pode acontecer. E quando a gente fala de paciente idoso, quando a gente opera paciente idoso, em que a gente tira ele do ambiente familiar dele, coloca ele dentro do hospital, ele pode piorar muito o nível de consciência, ficar mais sonolento, ficar mais agressivo, são as situações que a gente chama de delírio. E por conta da cirurgia grande, por conta da internação na UTI, isso daí pode acontecer e muitas vezes ele não lembrar de nada que aconteceu na UTI. E daí lembrar só quando a gente passa no quarto. E daí até alguns, assim, me olham com essa
essa cara de menino, dá um puxão de orelha, fala assim, mas o senhor nem foi lá me ver? Eu falo assim, nossa, mas eu estava do lado do senhor quase que o tempo todo e o senhor me fala isso. Daí a gente sempre conversa, explica isso daí, e muitas vezes o paciente pode ter perda de memória, só que pode ser uma perda de memória um pouco menor, ou ele pode esquecer, por exemplo, esses 2 dias que ele fica no UTI e lembrar só quando ele começa a ficar com a família, começa a receber visita, começa a andar dentro do quarto e tudo mais. A colocação do marca-passo é função do cirurgião cardíaco. Hoje, esse assunto de estimulação artificial é uma das coisas que me deixa assim, muito encantado, é uma coisa que eu gosto de estudar muito. Então a gente tem 2 especialidades hoje em que tem competência para poder colocar marca-passo. Um é o marca-passista, é o médico que fez cardiologia e depois fez especialização em marca-passo, e o outro é o cirurgião cardiovascular. Lembrando daquele conceito do time do coração, os dois têm que andar juntos, porque tem algumas situações em que o marca-passista precisa da ajuda do cirurgião e o cirurgião também precisa da ajuda do marca-passista em algumas outras. Então, o marca-passo ele tem essas 2 especialidades que estão assim aptos a poder fazer implante. Então, Thiago, quando colocar o marca-passo? Por que colocar o marca-passo? O marca-passo convencional, ele vem de 2 maneiras. O marca-passo que pode ter um cabo ou o marca-passo que tem 2 cabos, dependendo da doença do paciente. Mas a indicação de marca-passo é quando a gente tem um paciente em que tem bradiarritmia ou bradicardia, em que o coração dele bate devagar. E daí a gente tem várias doenças em que precisa de colocar o marca-passo. Por isso, a importância da nossa primeira pergunta, quando é que a gente tem que procurar o cardiologista? Isso daí não parte geralmente do cirurgião cardíaco. Na maioria das vezes, os pacientes chegam para a gente já encaminhados de um cardiologista da confiança deles, e daí já chegam com um diagnóstico, e aí a gente senta com o cardiologista e decide qual vai ser o melhor marca-passo que vai colocar nele. Então, geralmente, quando o coração bate devagar, o remédio para isso chama-se marca-passo. Lembrando que a frequência cardíaca normal é entre 60 e 100. E a gente tem algumas pessoas, algumas situações em que o coração da pessoa bate um pouco mais devagar. Talvez por conta de remédio, ou talvez por conta do cara ser atleta. E daí a gente permite isso daí. Mas o carro-chefe para a gente fazer diagnóstico é o Holter de 24 horas, um eletrocardiograma. E daí a gente tem um bom médico cardiologista para poder fazer o laudo certo e daí encaminhar para a gente. Quem tem marca-passo pode infartar? São 2 doenças assim completamente diferentes. Porque quando a gente fala do paciente que precisa de marca-passo, ele tem problema no sistema de condução do coração. O sistema de condução é a mesma coisa de a gente pensar numa casa em que tem tomada, interruptor, tem um tanto de dispositivo para poder ligar, então a gente não vê os fios que passam dentro da tomada, das paredes e tudo mais. Então quem tem problema no coração e que precisa de marca-passo, geralmente ele tem doença no sistema de condução. Essa doença pode ser congênita, a pessoa pode ter nascido com ela, ou ele pode adquirir ela. Um grande exemplo, e daí aqui na nossa região tem muito, doença de Chagas, é uma doença que judia bastante do coração e pode fazer com que o sistema de condução seja danificado. Já o infarto agudo do miocárdio, ou o infarto do miocárdio, independente da hora, ele está relacionado à doença coronariana. Então, se a gente poder fazer uma analogia com a casa, quem precisa de marca-passo tem problema no sistema de condução. É como se fosse a fiação da casa. Quem tem doença coronariana, daria para a gente poder fazer analogia ao sistema de água da casa, os canos. Então, a gente abre uma torneira, não sai água direito, talvez ela esteja entupida. Mais ou menos isso daí que pode acontecer com a pessoa. Então, são 2 sistemas totalmente diferentes. Tanto que assim, o eletricista mexe em uma parte, o encanador mexe em outra, né? Só que daí no coração a gente estudou e dá conta de tentar resolver os 2 problemas. Nós podemos falar em expectativa de vida pós-cirurgia cardíaca, qualquer um desses tipos de cirurgia,
Ou também é ter bola de cristal? Assim, hoje em dia a gente tem feito uma coisa que chama medicina baseada em evidências. Então, cada vez mais a gente tem pegado os dados epidemiológicos de vários hospitais, de vários serviços grandes, e cruzado isso daí, e daí a gente pode chegar em alguns números. Esses números são coisas que apetecem muitas pessoas, principalmente os pacientes, eles gostam demais. Perguntam assim, qual que é a taxa de mortalidade, como que funciona, quantos por cento de chance que eu tenho e tudo mais. Então, daí eu vou falar assim do nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe é cirurgia de revascularização do miocárdio, usando ponte de safena, usando ponte de mamária, qualquer coisa do tipo. Daí, o que é que acontece? Quando a gente pega paciente que é submetido a esse tipo de cirurgia, a gente tem uma expectativa de vida em mais ou menos de 12 anos de 85% desses pacientes. Ou seja, se a gente opera 100 pacientes de ponte de safena, ponte de mamária, usando qualquer outro enxerto, em 12 anos, 85 deles vão estar vivos. Lembrando que mais ou menos a mortalidade da cirurgia de revascularização do miocárdio é de 4 a 5%. É uma cirurgia bastante segura, tem uma mortalidade baixa, assim, comparada em alguns outros procedimentos. Então, de expectativa de vida para paciente que é submetido à revascularização do miocárdio, a gente tem mais ou menos isso, 85% em 12 anos. Cirurgia de válvula, cirurgias congênitas, cirurgias de aorta, que são cirurgias grandes, a gente tem resultados bons também. Só que daí assim, é a minoria do que a gente opera e, assim, a grosso modo falar, assim, o grosso do nosso trabalho é cirurgia de ponte de safena. Então, mais ou menos isso, 85% de expectativa de vida em 12 anos. Então, descreve pra gente o que é a cirurgia de ponte de safena, porque o público leigo, ele fala, meu compadre foi lá e fez 2 pontes, 3 pontes, sabe nem direito o que é. Não, nós também não temos obrigação de saber disso, não. Então, diz o que é a cirurgia de ponte de safena. A safena é uma veia que passa na face interna da perna, em que a gente usa ela de enxerto. E a gente usa ela justamente como ponte. Por quê? As coronárias são as artérias que irrigam o coração. Em algum dos trajetos dela, ela pode ter uma lesão importante. Lesão importante para a gente é toda vez que a gente fala de lesão maior do que 70%. Então a gente realmente ponteia isso daí, a gente passa por cima da lesão. Se a lesão está, por exemplo, se a gente poder pegar uma coronária e dividir ela em 3 partes. Na primeira parte dela a gente tem uma lesão muito grave. Então o que a gente faz? A gente acessa ela na segunda parte, faz uma anastomose, usando um fio bem fininho, e daí a gente tira aquela anastomose e coloca ela na aorta. Ou seja, o sangue passa da aorta direto para a coronária depois da lesão. Então a gente realmente faz uma ponte, a gente pula a lesão para daí a gente dar deságue de sangue com oxigênio, nutriente, para o coração manter vitalidade. E quando fala da válvula, como é que seria isso? O senhor já citou aí também. A cirurgia valvar, ela é um pouco diferente da cirurgia de ponte. A cirurgia de ponte hoje a cirurgia de revascularização do miocárdio, hoje a gente faz com o coração batendo, com o auxílio do coração artificial, e em algumas situações sem o coração artificial. As cirurgias valvares, para a nossa realidade, na maioria das vezes o paciente tem ou teve contato e tem uma doença que a gente chama de moléstia reumática, de doença reumática, em que a gente tem problema em alguma das válvulas. Então é uma cirurgia em que a gente tem que tirar todo o sangue de dentro do coração da pessoa, parar o coração usando uma solução que a gente chama de solução cardioplégica, acessar a válvula, tirar a válvula e colocar uma prótese. A gente tem 2 tipos de prótese. A gente tem a prótese biológica e daí a gente tem a prótese mecânica. Isso daí também, a escolha da prótese vai de acordo com o que o time do coração escolher. Cardiologista, cirurgião cardíaco e também o paciente. Todas elas têm seus pontos positivos e todas elas têm também ponto negativo, como tudo na vida.
Tiago, agora nós estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria fazer um bate-bola com o senhor, aproveitar um pouquinho do senhor aqui e fugir um pouquinho da cirurgia cardíaca, mas não saindo das questões do coração. A pessoa pode infartar e não perceber? Então, o que a gente chama de infarto silencioso, que é justamente isso daí que o senhor perguntou, ele pode acontecer e geralmente 17% dos casos de infarto que a gente tem está relacionado com infarto silencioso. Como é que funciona para a gente poder fazer diagnóstico de infarto? A gente precisa de 3 coisas. O eletro está alterado, o eletrocardiograma está alterado, o paciente ter clínica, ou seja, ele ter dor no peito, que é o que a gente chama de dor precordial típica, e daí o médico que está atendendo o paciente na hora, ele tem que saber fazer diferenciação do que é dor realmente do coração e do que não é dor do coração, e o exame de sangue alterado. Então, quando a gente pega esses 3 pontos e 2 deles estão positivos, a gente fecha o diagnóstico de infarto. Só que tem muito paciente em que tem isso daí, é o infarto silencioso. Eu falei mais ou menos uns 17% dos casos em que a gente tem de doença de infarto, a gente entra nesse infarto silencioso. E daí como é que a gente sabe disso daí? Infelizmente a gente não dá conta de fazer diagnóstico na hora porque o paciente não sentiu dor. Se ele não sente dor, ele não procura o hospital, não procura o pronto atendimento. Mas em algumas situações o paciente chega para a gente no consultório e a gente dá uma olhada no exame dele e fala assim, o senhor parece que infartou. O eletro dele tem sinal de que ele infartou, ou talvez ele fez algum exame um pouco mais profundo que tenha sinal de que ele infartou. Daí a gente questiona ele, conversa e tudo, e ele fala assim, não, nunca senti nada no coração. E daí a gente está diante do infarto silencioso. Tem que ter cuidado para não infartar, hora que ele tem essa notícia, né? É verdade. Café faz mal pro coração? Assim, foi até engraçado essa pergunta, porque esses dias atrás um familiar de paciente me ligou, falou que o paciente estava passando muito mal, porque ele tinha tomado um remédio que tinha uma dose muito alta de cafeína, e além disso ele abusou do remédio. A cafeína é um remédio excelente, é uma substância excelente. Ela está relacionada com potencializar alguns remédios, principalmente remédio que a gente fala de relaxante muscular, alguns remédios que são importantes para paciente que tem problema de coluna e tudo mais. Só que a cafeína ela pode desencadear arritmia no coração da pessoa. A gente não sabe se a pessoa tem algum problema pregresso ou não, e isso daí pode causar dificuldade, sim, e pode fazer com que a pessoa passe mal. Só que daí assim, é uma coisa que é muito subjetiva e depende de cada pessoa. Eu não tomava café, comecei a tomar café tem pouco tempo e não tomo muito café. O meu não tomar muito café, eu tomo uma xícara de café na parte da manhã e uma na hora do almoço. Tem gente que toma uma garrafa, 1 litro, 500 ml, e costuma falar assim, nossa, quando eu não tomo café minha cabeça dói. Ela tem talvez dependência da cafeína, que é a nossa substância aí em debate, mas o tomar café, dependendo do hábito da pessoa, a gente não tem problema. Só que tudo que é em abuso para a gente hoje faz mal. Essa paciente, infelizmente, ela teve que ir ao pronto-socorro, porque ela abusou de um remédio que tinha bastante cafeína, e daí o coração dela estava bastante acelerado e ela estava fazendo uma arritmia e estava passando mal. E daí assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Em quem é que passou o remédio para a gente, a dose certa que passou, e evitar automedicação. Em algumas situações a gente tem muito suplemento alimentar, em que a base dele é cafeína, a gente sempre tem que procurar o médico certo para poder passar isso para a gente. E não assim, tá de orelhada na academia, ver que a pessoa usa alguma coisa e decidir usar isso daí, porque é muito perigoso. Então a cafeína, em muitos casos, ela é remédio. E a diferença do remédio e do veneno, muitas vezes é a dose. Então a gente tem que tomar bastante cuidado.
E se a pessoa não tem hábito de tomar muito café, ou tem hábito de tomar muito café, ela se conhece e tem que ir se sentindo aos poucos. Mas a cafeína tem chance de desencadear arritmia no paciente. O senhor citou a arritmia várias vezes. Quem tem arritmia cardíaca, ou quem tem sopro, arritmia cardíaca, não pode praticar esporte, não? Então, a arritmia, o termo arritmia, ele engloba muitas coisas. Quando a gente falou de marca-passo, em que o paciente precisa de tomar... Desculpe, quando o paciente tem bradicardia, isso daí é uma bradiarritmia. Toda vez que a gente fala de arritmia é quando o coração está batendo muito acelerado, ou o coração está batendo devagar, ou o coração está batendo fora do compasso. Então, é importante a gente ter o diagnóstico da pessoa e classificar ela. A gente tem várias classes funcionais, então ele precisa de ir no cardiologista, para o cardiologista classificar. A questão do sopro. O sopro é uma alteração em que a gente percebe no exame físico quando a gente está auscultando o coração, quando a gente usa o esteto para poder ver o coração. Então, o sopro, ele nunca pode ser negligenciado. Muitas vezes a pessoa tem um sopro a vida inteira, vai no cardiologista, ele vê que tem o sopro e daí ele tem que tomar algumas condutas. Pedir exames, ou o exame que a gente vê muito bem se tem algum problema é o ecocardiograma, para daí decidir se a pessoa pode ou não fazer esporte. Eu tenho dois extremos de paciente de marca-passo. A gente tem um paciente de marca-passo que tem 103 anos e eu tenho um paciente de marca-passo em que eu coloquei marca-passo quando ele tinha 16 anos de idade. O meu paciente de marca-passo de 16 anos de idade, a gente tem que dar um pouquinho mais de liberdade para ele poder fazer exercício, para ele poder fazer as coisas do cotidiano dele. Então, ele é um paciente que a gente liberou para poder fazer quase que todas as atividades normais da pessoa. A única coisa que eu não liberei ele fazer foi algumas coisas assim, um pouco mais extremas, em que pode ter perigo de ele ter lesão no marca-passo. Meu paciente centenário, a gente não toma tanta preocupação porque hoje ele é uma pessoa que não tem uma vida tão agitada, tão tribulada. Mas o Pedro, que é meu paciente, ele tem vida normal, faz os exercícios, ele anda de skate, e daí assim, tem a vida dele normal, faz os exercícios dele, usando o marca-passo. Não faz muito bem parte da pergunta que o senhor fez, porque assim, ele é um paciente que tinha arritmia e hoje está tratado. Mas o paciente que tem arritmia ou que tem sopro, em que alguma vez na vida alguém escutou um sopro, alguma vez na vida alguém fez um eletro, ficou na dúvida do eletro, procurar o cardiologista. Assim, eu acho que a nossa pergunta mais importante é quando a gente deve ir no cardiologista. E nosso corpo, ele mostra sinais. Então a gente tem que estar ligado nisso e procurar o cardiologista para ele poder cuidar da gente. Doutor Tiago, a minha última pergunta para o senhor. Doenças cardíacas matam mais homens ou mulheres? Ou não tem isso? É engraçado falar isso, porque a mulher, ela sempre cuida muito melhor da saúde do que a gente. Daí assim, falando da cirurgia de revascularização do miocárdio, de infarto e tudo mais, né? A mulher, até ela entrar no período de menopausa, ela tem um fator de proteção. Então, se a gente pega até 50 anos de idade, a gente tem mais homens com doença cardiovascular relacionada à doença coronariana. Quando a gente avança nisso daí, quase que iguala. Geralmente a gente opera um pouco mais homem do que mulher. E daí, falando disso daí, do cuidado que a mulher tem com a saúde, elas chegam em situação para a gente melhor do que o homem. Porque, exemplo, toda vez em que a gente vê uma mulher, ela tem pelo menos o ginecologista dela, em que ela faz os exames de prevenção todo ano e tudo mais. Isso daí começa quando ela está na primeira menstruação, a mãe já leva, já conversa, já explica como é que é as coisas. O homem não, o homem ele tem na cabeça dele em que ele vai procurar o urologista no tempo certo e antes disso ele não precisa de ir no médico, não toma muitos cuidados. Então hoje a gente tem mais problema com o homem. Ele chega
mais grave para a gente e, infelizmente, a gente tem uma mortalidade um pouco mais significativa quando a gente fala de pessoa de sexo masculino. Só que tem algumas doenças que estão relacionadas ao sexo da pessoa, certo? Mulher tem mais chance de fazer algumas doenças muito graves em que homem não tem. E daí a gente entra assim, numa discussão meio que épica. Etnia, se a pessoa é descendente de japonês ou se a pessoa é descendente de se ela é afrodescendente, daí a gente sempre tem as doenças que estão relacionadas, mas a grosso modo a gente tem mais problema com o homem. Quando eu falo problema, é uma mortalidade um pouco maior. Eu entendo que nós falamos um pouquinho da cirurgia cardíaca, mas de uma forma abrangente que deu para clarear muita coisa para o assinante do canal 14 da NET, para você que nos acompanha nas redes sociais. E eu peguei uma carona aqui com o Dr. Tiago, além de falar da cirurgia cardíaca, a gente falou um pouquinho de outras coisas ligadas à cardiologia e ao coração, que é muito importante para nós todos sabermos. E nós só temos que agradecer muito a presença do senhor aqui. Achei que foi extremamente importante essa 1 hora de bate-papo aqui. Entendo que o nosso telespectador também gostou e vai aproveitar muito disso. O Dr. Tiago está à nossa disposição. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco nos nossos canais de comunicação, que a gente passa a pergunta para ele e ele manda a resposta. De cá nós queremos dizer muito obrigado. Foi muito bom ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito a oportunidade. E daí assim, o Joseval ele me viu chegando no começo da especialização e espero que ele tenha gostado do resultado, das oportunidades que o hospital me deu. Agradeço a tudo que a cidade tem feito para mim, a confiança de todos os pacientes e a confiança dele de ter me trago aqui para a gente poder ter tido esse bate-papo. E daí, assim, ressaltando que eu gostei muito da primeira pergunta. Quando que a gente tem que procurar o cardiologista? Então, e dentro dessa primeira pergunta, nós vamos trazer o senhor aqui agora, porque o Dr. Tiago atende na rede privada, atende na rede pública, opera particular, SUS e convênios. Então ele está aí fazendo de tudo um pouco. E na próxima vinda dele aqui nós vamos aclarear como buscar a cirurgia cardíaca pelo SUS, como entrar na porta certa para ser operado em tempo certo. E aqui na nossa cidade a gente tem uma rede muito completa para essa questão da cardiologia, tanto da consulta, quanto da cirurgia, quanto da internação, quanto dos procedimentos de hemodinâmica. Não é isso, doutor Tiago? Com certeza. A cidade ela tem caminhos em que estão bem traçados, tanto na porta da rede pública, quanto na porta da rede particular. Então, a gente está bem munido quando a gente fala disso daí, de doença cardiovascular. E daí um exemplo, a gente está tão assim, preparado nessa parte que a gente recebe paciente de fora. A gente recebe paciente de várias cidades de fora. E daí assim, eu queria pedir um minutinho e agradecer um colega meu que trabalha em Pirenópolis, o Juvenil. Ele manda muito paciente para a gente, um excelente médico, faz excelentes diagnósticos e a gente cuida de bastante paciente de Pirenópolis. O Dr. Flávio, que está em Pirenópolis também. Então, quando a gente tem uma cidade em que dá conta de cuidar de algumas outras cidades a respeito de doença cardiovascular, quer dizer que o serviço está rodando bem. É o que a gente tem aqui hoje. É verdade. Então, para você, assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha nas redes sociais, nós queremos agradecer mais esse tempo conosco e agradecer também aqueles que nos apoiam aqui durante todo esse tempo de projeto e de programa Alto Astral. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria,
Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.